Olá, Boa boa noite, noite, Danilo. Caracas. Como é que tá você? Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo ok. Então, pessoal, vamos começar aqui mais uma live hoje, tá? Desmistificando a proteção aqui com o Joaquim Caracas. Caracas, eu vou deixar que você se apresente, tá? E apresente aí a empresa e a gente começa o nosso bate-papo para eu não esquecer aí de nenhum detalhe, tá bom? Boa noite a todos. Agradeço o convite. Meu nome é Joaquim Caracas, sou engenheiro civil, fundador sócio da Impacto Proteção. E gostaria de dizer, primeiramente, que o Daniel exagerou no título, né? Me colocando como pai da proteção do Brasil. Na vez que você é meio exagerado, né? Se fosse o pai, uma hora dessa, eu estava na praia. É, Bem, a Impacto, né, ela foi fundada no final de 1996. Eu tinha uma empresa de pré-moldado, vendi, e fundei ela com o objetivo de introduzir no Brasil a proteção não aderente. Na época, nós não conseguimos suporte aqui no Brasil. Então, fizemos uma parceria com a DAP Corporation, lá com o Bijan Alan, né, em 97, em janeiro de 97, nós fomos para os Estados Unidos, né, onde fomos fazer os treinamentos na parte de cálculo, e eu fui trabalhar como operário nas obras, certo? Então, em janeiro de 97, a gente estava nos Estados Unidos. Em junho, mais ou menos, né, nós já estávamos fazendo as primeiras obras. Inicialmente, a proteção, a ArcelorMittal só queria vender para as empresas já existentes, que são as empresas que tinham a cultura de fazer o aderente, certo? Mas no final deu tudo certo. Então, em junho, nós já estávamos fazendo as primeiras obras, certo? Chegando ao Ceará, tinham duas obras e estavam pedindo, pelo amor de Deus, que protendesse. Uma é a Torre São Simão, que os pavimentos típicos, cada um tinha mais ou menos 12 metros por 12,50. Quer dizer, é um vão grande por concreto armado. E a outra obra é no final da beira-mar, que se pretendesse e fizesse as lajes planas, ele ganharia mais um andar. Mais um andar na beira-mar, apaga a estrutura, ainda sobra dinheiro, né? Era um prédio de fundo. Então, isso. iniciamos as primeiras obras. Eu já vinha de uma experiência que eu montei aqui no Ceará, em 94, 95, uma fábrica fazendo aquelas bigotas protendidas, né, com fio aderente. Então, já tinha alguma experiência assim, já estava um pouco já familiarizado na proteção. Então, em 97, nós iniciamos as primeiras obras. Mas vocês terem ideia, em 98, né, a revista Empreiteiro já anunciava que a maior obra de proteção do Brasil era o Hotel Blue Tree, em Brasília, e estava sendo executado pela empresa cearense. Eu me recordo, né, quando nós iniciamos, nós tínhamos dois equipamentos. Já em 97, quando eu fui fechar essa obra, né, já comprei a passagem parcelada, né? Então, nós já tínhamos quatro equipamentos. Mas na hora de fechar a obra, como era essa a maior obra do Brasil, né, a preocupação deles era, já no fechamento final, eu estava até com um amigo na hora, com o engenheiro, certo? Era a preocupação quantos equipamentos a gente tinha, né? E eu pensei, pai, eu estou saindo do Ceará, né? Chegando em Brasília, querendo fazer a maior obra de proteção, dizer que tem quatro equipamentos, eu vou ser expulso, né? E eu fez curso na hora aqui da sala. Então, não tem problema, eu tenho 28 equipamentos, então a obra é sua, né? Mas a obra foi feita, eu sei que na volta era cheque pré-datado, era dinheiro emprestado, mas fizemos uma obra, né? E na saída, o meu amigo, que era o Helder Martins, disse, rapaz, dessa vez tu exagerou, né? Rapaz, não exagerei. Porque se eu fosse falar, né, no pé da... Eu não tinha possibilidade de fazer essa obra. O mais importante é que foi feito, né? Mas isso, assim, com muita responsabilidade, né? A gente tinha Isso. certeza, né? Tinha convicção, e já estava um ano na proteção, e eu terminei a engenharia na década de 80, no comecinho de 80, 81. Então, eu tinha muita experiência de obra, já tinha tocado muitas obras, tá certo? E agora vamos lá. Por que é mais barato protender, né? Você fala que você chega no Ceará, hoje 98% das obras são todas protendidas. Mas por que é protendida? Porque é mais barato. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos, né? É uma conta de padeiro, né? Se a armadura
frouxas, certo? E o aço de proteção apresenta muito melhor eficiência, né? Considerando a relação entre custo e resistência, certo? Por exemplo, se eu pegar um aço de proteção, né, que ele tem uma tensão de 19.000 kgfs por centímetro quadrado, ele é tensionado com 15.000, certo? E devido às perdas, né, ele no final fica em torno de 12.000 a 12.500, certo? Se você comparar com o aço, né, a armadura frouxa, né, o CA50, ele tem 5.000 kgfs por centímetro quadrado. Você tirando os coeficientes de segurança, ele vai para 4.348. Então, se eu fizer essa conta de padeiro, se eu dividir os 12.500 por 4.348, eu vou ter uma eficiência da proteção aproximadamente 2,9 vezes maior que o convencional. Sabe? Então, hoje, uma armadura convencional, depois de cortado, dobrado, inclusive até aumentou, hoje nós estamos fazendo aqui a compra de aço, depois dessa epidemia, o aço já foi, né, agora ele foi comprar hoje, já tinha aumentado quase 30%, certo? Mas ele está aproximadamente 5,60, certo? Se eu multiplicar por 12,9, ele vai para R$ 16,24 o quilo pronto para concretar a armadura convencional. E o aço de proteção, se você colocar o aço, os acessórios de mão de obra, está aproximadamente R$ 15, tá certo? Então, se eu comparar um com o outro, faz assim, eu estou fazendo uma conta de padeiro, né? Então, você já tem uma relação aí de 8% de economia. Né? Então, e a proteção, por exemplo, por que o Ceará, todas as obras são protegidas? Quanto à proteção, é inquestionável. Aqui ninguém faz mais obra de concreto armado. É tanto quando o pessoal de fora vem aqui, querer fechar alguma obra, eu digo assim, se você encontrar no Ceará uma obra de concreto armado, cada obra eu dou 5% de desconto. Mas nós temos de partir hoje para um processo industrializado. Você vai pegar e fazer uma estrutura hoje cheia de vigas, certo? E o que mais representa hoje é mão de obra, tá certo? Então, no Ceará deu muito certo, porque além da proteção, nós criamos processos, certo? Nós criamos, hoje nós conseguimos tirar 95% de madeira nas obras. As obras são todas modularizadas. Com isso, nós conseguimos trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Aqui você pode chegar, por exemplo, no interior nós temos muita obra, certo? Mas você pode chegar aqui em Fortaleza e rodar nas obras, que nós temos mais ou menos 98% das obras, mas não é só a proteção, é um processo completo, certo? E o que nós estamos fazendo agora, nós fizemos uma parceria juntamente com a ArcelorMittal, foi criado uma startup entre a ArcelorMittal e o Impacto, e o que é qual o nosso papel agora? É desenvolver a parte de armadura, certo? Criar padrões de armaduras, certo? Inclusive, nós concluímos agora, feito aqui no Ceará mesmo, uma máquina para fazer diversos tipos de armaduras, certo? Por exemplo, numa tela você pode ter um aço de 10 milímetros, 8 milímetros, espaçamentos diferentes, certo? Eu sempre digo o seguinte, o meu pai construiu uma casa em 1952 no interior do Ceará. É uma casa dos seus 500 metros quadrados, tinha 2 lajes de concreto, e eu tive acesso aos projetos há uns 3 anos atrás, né? Realmente, a única coisa que mudou foi a resistência do aço. Mas ainda tem o estribo, o cara ponteando, né? Então, tudo isso foi mudado. Então, é tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, a grande vantagem da proteção, você tem as faixas vigas que está embutido nas lajes, certo? E aqui o que é que nós temos feito? Nós temos um processo de cimbramento, que é um Lego, certo? Então, quem monta é um servente, eu não preciso estar com a mão de obra especializada para montar. E o sistema é praticamente a prova de burrice. Aquelas longarinas, elas se encaixam naquele determinado local. E quando as lajes, aí o que é que nós fizemos? Nós criamos, por exemplo, tapa-nervura. Para quê? Porque o nosso foco hoje é mão de obra. Uma vez a proteção, se entre você trocar uma obra de concreto armado para protegido, aquela relação, que é uma conta mais ou menos de padeiro, já mostra que é mais barato. Então nós criamos tapa-nervura para quê? Nós criamos para transformar lá em bidirecionais e unidirecionais.
Mas com que objetivo? De economizar a mão de obra, que você passa a ter vigas em único sentido. Aí, nas lajes nervuradas, o que é que nós temos feito? As lajes são múltiplo de 80 e as faixas são múltiplo de 40. Então, nós temos uma peça plástica plana 40 por 40, tá certo? Então, a faixa pode ser 40, 80 e 20. Não pode ser 25, nem pode ser 50, tá certo? E com isso, você só tem acabamento em volta dos pilares. Então, e outra coisa também da vantagem do protendido, né? É que você tem menos deformações e menos fissuração. Você tem uma estrutura muito mais bem comportada. Isso não tem a menor dúvida. A estrutura em geral, ela fica mais leve também, porque você pode diminuir dimensões dos elementos estruturais, então, no final das contas, isso pode repercutir lá na fundação também, não é isso? Exatamente. E outra coisa, na própria obra você tem menos interferência, né? Por exemplo, aqui nós estamos fazendo vários hospitais e tem muita instalação, né? Então a viga sempre é um elemento que complica, né? E tu sabe como é projeto, às vezes vem no projeto, aí precisa fazer a modificação, tem de furar as vigas, né? E começa a complicar. E outra coisa também, né? A proteção, você tem a possibilidade, né, de fazer vãos maiores, né? Certo? Caracas, eu tive, só um parênteses, eu tive visitando uma obra hoje, de uma residência, e o pessoal projetou em estrutura metálica, porque disseram ser mais rápido a montagem, mas no final eles acabaram reclamando bastante do custo que eles tiveram com as estruturas metálicas, até por causa de vãos maiores, elas ficaram muito robustas. E você falou aí de compatibilização de instalação, eles tiveram que fazer vários furos nessas vigas. Então, assim, a proteção, no caso de até lajes nervuradas ou laje lisa, é exatamente isso aí que você falou. Você minimiza bastante qualquer tipo de interferência de instalações. O que nós temos feito hoje, essas casas do Alphaville, né? A laje totalmente plana, sem nenhuma interferência. E principalmente você numa casa dessa, geralmente você tem 2 lajes, né? E, às vezes, com raríssimas exceções, vai para 3 lajes, né? E essa forma, eu acho muito leve. Só para você ter ideia, quando eu tenho uma laje maciça protegida, nós não usamos madeirite. Nós usamos uma placa plástica que ela tem a dimensão de 61 por 61. Ela é múltiplo do madeirite. Um servente, ele assoalha 250 metros quadrados por dia sem usar 1 quilo de prego. Se você pegar um carpinteiro, só ele manusear uma folha, né, de madeirite que tem 2,44 por 1,22, ele tem que ter no mínimo de 2 a 3 pessoas só para manusear. Tá certo? Então, eu acredito o seguinte, tem de existir processo. Às vezes o pessoal tem a mania de dizer que o Brasil, a mão de obra é muito improdutiva, não é verdade? Mas preste atenção, a responsabilidade da mão de obra, certo? A produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Hoje eu estava numa live com um amigo meu aqui, me botaram para o agronegócio falar sobre inovação, né? Para fazer. E hoje o presidente, estava com o presidente da Agência Espacial Brasileira, certo? Que era o Dr. Carlos Moura, né? E ele falando exatamente o seguinte: o agronegócio, o pessoal, não, o Brasil não tem produtividade. Meu amigo, o agronegócio do Brasil é a produtividade do mundo, né? Por que o agronegócio ele é produtivo e outra coisa ele não é produtivo? Então ele estava exatamente falando pelos processos e pela inovação, não é verdade? Agora, você pegar uma obra e fazer uma forma de madeira, você não tem perigo de um carpinteiro ter produtividade com madeira. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que as pessoas atualmente têm tanto receio de usar a proteção, de executar com proteção? Elas acham que é caro, qual é o problema? Por que tem essa ideia? No Nordeste, né, a cultura já é bem diferente, né? Aqui, por exemplo, eu falo assim, Ceará, onde nós iniciamos, mas no Nordeste você vai em Pessoa, Recife, Maceió, tem muitas obras protegidas, em Belém tem muitas obras protegidas, em São Luís, né, em Teresina. Então aqui, só para você ter ideia, eu chego aqui, quando casas aqui, o que tem de que chega aqui é 1 viga, 2 vigas, já não existe aqui, não existe esse receio. Esse receio
aqui no Nordeste. Agora, por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo, você pega aquelas obras cheias de viga, né? Os povos, é difícil você mudar a cultura lá. Não sei se São Paulo é muito rico, né? E quer dar emprego, né? Não tem dinheiro para gastar, mas aqui, por exemplo, o Ceará é um estado pobre, né? Tem de economizar, né? Talvez seja por isso, né? Precisa economizar, então acaba inventando, né, métodos mais produtivos e utilizando a proteção nesse caso. E aí no Ceará é o celeiro, né? É o celeiro de proteção no Brasil. Bom, aqui quem ajudou bastante, né, foi os calculistas, não, os empreiteiros de forma. Quando começou, chegou uma hora que os empreiteiros chegavam e diziam assim, ó, se for protegido eu dou 20% de desconto. Porque eles já entenderam, né? Agora, por que eles chegaram nesse nível? Há uns 7 anos atrás, eu criei, se você olhar no nosso site, tem a alavanca da produtividade. O que chega a ser alavanca é uma ferramenta que começa a aferir os ganhos na produtividade. Então, é o seguinte, eu resolvi fazer um exemplo. Aqui, há 7, 8 anos atrás, a proteção já não era mais problema, certo? Era mais a gente mostrar uma eficiência da forma. Então, todos os nossos engenheiros, né, quando ia para fazer a conferência da proteção, ele era obrigado a trazer o pessoal que estava envolvido na estrutura, do servente ao mestre. Servente, pinteiro, ferreiro, certo? Aí nós tínhamos projetos, né, que era protegido, e tinha o ciclo da laje, pegava o ciclo da laje. Quando nós começamos a aferir, tinha construtora que estava gastando R$15, isso há 7 anos atrás, né, de mão de obra por metro quadrado, e tinha construtora que estava gastando 157. E o mais impressionante que eu achei na época é que estava gastando 157, ele tinha plena convicção que ele era o melhor, tá certo? E esse o primeiro lugar e o último lugar era o mesmo calculista e todas as duas obras eram protendidas. Só que ele estava usando todo o processo de forma, certo? E o outro, muita madeira. Só para você ter uma ideia, uma das lajes lá, o primeiro lugar, a laje tinha 1.392 metros quadrados, aproximadamente, certo? E ele tinha 32 pessoas envolvidas num ciclo de 6 dias, certo? Sim. A outra, que estava usando madeira, ele tinha aproximadamente 300, não chegava a 400 metros quadrados, ele tinha um ciclo a mais, certo? E ele tinha 35 pessoas envolvidas, certo? Então, ele não tinha esses números, tá certo? Aí, você tem ideia, aí tem a Moro do B, né, a maior construtora do Nordeste, ela veio para o Ceará, e aqui eu fui convencer a ela a mudar o processo. Ela mesmo faz as estruturas dela, e eram as estruturas bem convencionais. Para fazer a primeira obra, como já estava calculado, eu mandei refazer o projeto, eu calculei até o Walter Martins daqui, certo? E paguei R$70 mil para ele refazer o projeto, certo? Aí eu digo, vamos para o seguinte, aí o projeto tinha de ser por minha conta. Tudo bem, eu vou dar um passo, 2 passos para trás, ver se eu depois dou 5 para frente, né? Então foi o seguinte, eu vou bancar, mas você vai ter uma pessoa na construtora, junto com a pessoa nossa, e nós vamos aferir toda a estrutura. Quando nós começamos a aferir uma com a outra, certo? Ele, na convencional, ele tinha o dobro de gente. Tinha o dobro, ele não tinha nem 10% nem 20%, tinha o dobro de gente. Então, o que ele fez? Ele está com vários prédios aqui, mais na periferia, na Presidente Kennedy, ele rasgou todos os projetos e passou a usar o nosso processo. Então, na realidade, às vezes o pessoal da Celol chega aqui, por que aqui deu muito certo? Né? Não é só pela proteção, mas pelo processo, né? Sim. Pelo processo. Se não tiver o processo, não funciona, certo? Teve uma pergunta aqui que fizeram sobre São Paulo. Você comentou sobre São Paulo. Perguntaram o seguinte, o que é que a gente precisa fazer para São Paulo começar a protender? Mas aí ganhar menos dinheiro, né? Mas eu tive, só para você ter ideia, né? Eu tive uma reunião de uma das maiores construtoras de São Paulo. Tá?
Aí, eles alugaram o nosso sistema, era uma laje, né? Apoiada sobre pilares, né? Com a laje cogumelo, né? E também dá para modularizar, era plano, tá certo? E eles gostaram do processo. E o Renan, que é o nosso engenheiro lá, certo? Conseguiu que ele fosse dar uma palestra lá, certo? Aí eu peguei esse projeto deles, coloquei ela unidirecional, protendi, certo? E fui lá dar palestra. Chegou no final da palestra, eu cheguei para ele e disse, rapaz, olha, eu tomei a liberdade, eu peguei o teu projeto e fiz a modificação. E lá nós levantamos todos os quantitativos dele. Ora, a laje dele tinha 500 metros cúbicos, certo? E ele pagava o empreiteiro por metro cúbico de concreto. Aí nós reduzimos para 350 metros cúbicos de concreto e reduzimos a taxa de aço, certo? Ele olhou e disse, rapaz, tá aí, foi uma das palestras, eu gostei muito da sua palestra, tudinho, mas vamos dar um tempo. Tá certo? Não dá um tempo. Eu digo, rapaz, fica difícil, né? Porque se você por exemplo, ele podia ter o receio, né? Eu sou do Ceará, né? Tudinho, mas isso, se você for nos Estados Unidos, 100% das obras de estrutura de concreto são protendidas e são lajes maciças protendidas, né? Então, São Paulo, nós temos em São Paulo, temos feito algumas obras, né? Mas é mais difícil. Pois é, enfim, tem essa cultura, essa resistência, né, à mudança. Mas, enfim, eu acho que é coisa de tempo, né, Caracas? Para o pessoal começar. Eu vou já mostrar para vocês o que nós fizemos na proteção e inovamos para se tornar uma solução corriqueira, tá certo? Então, a proteção não tem mais volta, né? Não tem... você faz uma obra protegida e, principalmente, daqui para frente, cada vez a mão de obra é mais complicada, né? Uhum. Você vê hoje o menino que estudou não vai querer ir lá bater prego, né, na laje, pontear aço, né? Então, cada vez vai ser mais difícil. E hoje mesmo você vê o seguinte, hoje se você pegar uma estrutura de concreto, mais ou menos 20%, 22% é concreto, 26% é aço e 54% é mão de obra e fogo. E o construtor, ele tem assim, a cultura dele é chegar para o calculista e perguntar qual o volume de concreto, não é verdade? Aí eu chego para ele, rapaz, o concreto representa 20%. Se tu tiver uma variação de 10% a mais ou 10% a menos no concreto, o reflexo é 2% na estrutura. Se tu tiver no aço, por exemplo, vamos exagerar, uma variação de 10 a mais ou 10 a menos, é 2,6%. Quer dizer, se você tiver exagerar no aço, no concreto, não chega a 5%. E você tem um valor lá de mão de obra de 54%. Então, lógico, você tem de focar na mão de obra, né? O seu foco tem que ser a mão de obra. O material não importa mais se você vai gastar mais. Embora que eu estou dizendo o seguinte, na obra pretendida, você vai ver que você tem economia em dinheiro e aço, certo? Mas não é por aí, é mais a economia de mão de obra, né? Enfim, a gente fala de economia, a gente está falando aqui de economia, que é um dos principais focos aí, mas tem vários outros benefícios também, até para a liberdade arquitetônica, vãos até maiores, ele pode escolher ali melhor a posição de pilares, e tem vários outros benefícios também, não é isso? Você não precisa estar com os pilares alinhados, né? Se você pegar um pouco de concreto, você vai ter a vida, né? Obrigatoriamente você tem que estar os pilares alinhados na proteção, o cabo tem flexibilidade. Eu acho que é a alegria dos arquitetos aí, né? E agora outra coisa, assim, o que é que nós estamos, onde é que nós estamos fazendo agora, né? Nós queremos que a proteção seja um sistema fácil de ser executado, certo? Hoje você tem de ter o quê? Você tem de ter o traçado perfeito do cabo, né? E foi o que nós fizemos. Um dia eu estava no supermercado e comecei a verificar o ovo, né? A validade do ovo hoje vem no ovo, não é mais na caixa, certo? Então eu comecei a pensar, olha, se o cara consegue carimbar um ovo, né?
por que eu não consigo o projeto no próprio cabo, né? Aí começamos a desenvolver. Aí como é que nós temos feito hoje, certo? Hoje, hoje como é que é feito? Hoje, os nossos cabos, né, por exemplo, eu tenho uma viga de 10 cabos, então eu mando o cabo mestre, certo? Então o meu cabo ele já vem dizendo, ó, nesse ponto aqui, dá para ver aí? Sim, aí tá bom. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Nesse determinado ponto, o cabo tem que ter altura de 12,5, certo? Esse cabo é da diagonal, ok? É da costura diagonal. Ele é do 6º ao 23º pavimento, iguais, né? Aí ele está dizendo que é o cabo aqui, é a faixa aqui, é a faixa D, e ele tem 19,85 metros o comprimento dele, né? Vou botar aqui. Quer dizer, tá certo? Então, tem todas as informações do cabo. Aí nós desenvolvemos esses suportes, tá certo? Que ele também vem numerado, certo? Ele aqui vem com 13, certo? Então, como nós podemos ter uma variação de 5 a mais ou 5 a menos, quando der 12,5, eu coloco ele no 13. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui, ele aqui é 12,5, concorda? Aí eu venho e coloco aqui e travo o cabo, certo? Quer dizer, eu não preciso mais de um especialista para montar o cabo. Eu estou marcando essa altura e estou marcando essa altura aqui. Aí foi que nós desenvolvemos. Ora, no início, certo? Quando nós começamos a marcar o cabo, certo? Vocês têm o nome, acontecia que na hora esse cabo ficava embaixo e você não conseguia ler. Então nós passamos a colocar uma etiqueta, que essa etiqueta ela se repete ao longo do cabo várias vezes. Ó. Então a posição que você tiver, você enxerga, tá certo? Aí foi o que nós fizemos. Aí caminhando, peguei esse aqui, aí caminhando nós fizemos o seguinte, nós colocamos o código de barra junto com a etiqueta. E essa etiqueta é colocada quase que automaticamente. E como nós estamos no processo de melhoria contínua, tá certo? Nessa epidemia, certo? Aí eu colocava a etiqueta, mas quase que automático, certo? Então nós conseguimos uma impressora na França que ela tem 3 cabeçotes. Qual a diferença? Se vocês verificarem, ele bota em 3 faces do cabo, certo? Inclusive o corte de barra. Eu não preciso mais usar a etiqueta, ok? Então, a posição que o cabo tiver, eu estou enxergando, tá certo? Então, atualmente está sendo uma leitora, mas nós transformando para um celular. Então, como é que é feito? Foi feita a montagem dos cabos, aí vai ser feita a conferência. Na conferência, você já vai ter o projeto no celular. Nós estamos transformando para o celular, antes era leitora, certo? Então, você vai fazer o seguinte, você abre o projeto no próprio celular e eu vou conferir a viga 3, certo? Então, eu sou obrigado a digitar a peça que eu vou conferir e digitar a quantidade de cabos, porque eu estou conferindo e estou vendo quantos cabos tem. Então, eu pego, por exemplo, a viga 3, certo? E eu contei na hora, tem 10 cabos. Aí, o que é que eu faço? Eu venho com o celular, quando eu chegar no código de barra aqui, ou aqui agora, né? Aí, ele lê, certo? Aí, ele lê o código de barra do suporte. Tá certo? E ele compara com o projeto. Se os 3 não estiverem alinhados, ele dá um apito, certo? E você continua conferindo. Quando você terminar a conferência, aí o pessoal está andando com a impressora de cartão, ele mostra o traçado do cabo de projeto, o traçado que montou, e se tiver algum erro, ele já avisa, né? E na mesma hora você pode mandar para o calculista para quem você quiser. Mas vamos lá. Eu digitei que eu vou conferir a viga 3, que a viga 3 tem 10 cabos. Aí ele, se eu for passando, pode ser que ele esteja conferindo a peça errada. Aí ele vai passando, a viga não seja a 3, é a 2. Ele vai dizer, ó, você não está conferindo a viga 3. Você está conferindo a viga 2. Outra coisa, a viga 3 não tem 10 cabos, tem 12 cabos. Tá certo? Então, com isso, você tem, que o grande problema é o traçado. Então, você vai ter a certeza do traçado dos cabos. Então, com isso, a própria consultora pode montar, porque não vai ter mais. E outra coisa, você só vai errar se quiser. Porque você tem a opção
de fazer a conferência. Agora, o bom de tudo, agora este mês passado, né, nós conseguimos fazer o registro dessa patente nos Estados Unidos. Certo? E nos Estados Unidos, é um pouco diferente do Brasil, é o seguinte: quem confere nem é a consultora, nem a empresa de proteção, tem que ser outra empresa, né, que vai lá e faz a conferência. Né? É uma empresa que é listada no CREA e tudo. Então, o bom é o seguinte, que em 97 nós fomos aos Estados Unidos, e os Estados Unidos faz tudo no manual como se fazia aqui, né? Anota na forma, vai lá, faz o... Né? Então, em 97 nós fomos aos Estados Unidos trazer a tecnologia da cordoalha engraxada, né? E agora, quer dizer, nós importamos uma tecnologia, e agora nós vamos ter a chance de exportar uma tecnologia, quer dizer, melhorar todo o processo dele, né? Mas você vê o seguinte, o que funciona são coisas simples, né? Isso tudo começou com a observação do ovo, né? Se eu não tivesse olhado o ovo e enxergado, eu também não teria feito toda essa inovação. Né? Você falou uma coisa interessante aí, as soluções, as melhores soluções são sempre simples, e às vezes a gente fica tentando encontrar algo bem complexo, né, para ter para dar uma solução. Exato. Eu tenho uma primeira patente, né? Sempre conta que eu consegui no banheiro, né? Eu falei que antes de entrar na proteção, eu tinha uma fábrica de pré-moldados, né? Fazia aquelas vigotas protegidas de concreto armado. Então, o elemento que a gente usava entre as vigotas era o tijolo ou isopor, não é verdade? Isso. Só que os vãos não podia ser muito grande, porque tanto o tijolo como o isopor eram peças frágeis, né? Se você, por exemplo, o interesse era no máximo até 38 centímetros, 40, certo? Então, a minha ideia era, em vez de usar o isopor, né? Quando eu já estava na proteção desenvolvendo as formas, né? Aí voltando atrás lá para o pré-moldado, então a minha ideia era, em vez de usar o isopor ou usar o tijolo, usar uma caixa. Mas o problema era como eu ia fazer a fixação provisória da caixa nos dois perfis, né? Isso eu passei uns 6 meses tentando bolar uma alavanca e tal, e nada dava certo. Aí um dia eu estava no banheiro, aí puxei o papel higiênico com tanta força que caiu aquela haste do papel higiênico, que são 2 pinos e uma mola, né? Quando caiu na minha frente, eu disse... Aí eu peguei a caixa, fiz 2 furos na parte da frente e 2 na parte de trás. E fiz aquela haste metálica, né? Então, você monta a haste, aquele pino apoia no pré-moldado, você concreta, e no dia você recolhe a haste, né? E você tira a caixa, né? O nosso bem simples, estava do meu lado, né? Pois invenção simples aí. Tá, o que você tem para falar aí do sistema PAV Plus? Do PAV Plus é o seguinte, no foco, nessa nossa experiência, nesses 23 anos, hoje o que é que nós temos aqui? Nós temos sempre uma melhoria contínua, certo? Então, aqui nós temos um departamento aqui só para pensar. Então, o que é que eu faço? Eu trago o menino do ITA, do IME, da UF, da Universidade Federal do Ceará, da Unifor, um menino diferenciados, tá certo? Então, aí eles ficam aqui e são obrigados a passar pelo menos um expediente nas obras, certo? Por exemplo, a ideia de marcar o cabo. Eu cheguei com a ideia, pessoal, eu quero agora marcar o cabo, deu um jeito de vocês, né? Então, a gente tem uma grande capacidade de pesquisar, né? E de ver, né? E por isso nós vamos criando os processos. Aí, por que o PAV Plus, certo? O americano, ele faz a laje maciça protendida. Ora, ele faz a coma, ele joga só uma tela, concentra o cabo no sentido de distribuir no outro e bota a armadura de negativo, a armadura de fretagem nos pilares, né? No apoio dos pilares. Então, é pouca mão de obra, mas ele faz com 20 centímetros maciça, 25, eles vão gastar mais concreto e mais aço com relação à nossa laje nervurada, que, por exemplo, o Nordeste e o Sul do país já tem uma cultura muito grande da laje nervurada. Certo? E ali o cálculo é tudo como se fosse laje. No começo, quando os americanos começaram a fazer a laje maciça, eles distribuíram os cabos nas 2 direções. Então dava muito trabalho. Foi que depois de eles ver a ideia,
de ele concentrar num sentido e distribuir no outro, fizeram vários ensaios e viram que tinha o mesmo resultado. Então foi o que nós fizemos, ora, por que em vez de pegar uma laje, calcular como vídeo de laje, ele não calcula tudo como laje, certo? Aí a primeira coisa foi o seguinte, numa laje maciça, né, na norma brasileira, pelo menos você tem que ter pelo menos 2 cabos no intervalo de 1,20 m. Por quê? Porque você tem, por exemplo, a altura da laje, nós temos uma caixa de 10 mais 10 de capa. A altura da laje fica 20, então você tem que ter 6 vezes a altura da laje, você tem que ter 2 cabos naquele espaçamento. Então, a caixa de 80 não daria certo, porque eu ia ter mais cabos. Aí nós voltamos para uma caixa de 61 por 61 com a nervura de 12, tá certo? E fizemos também uma peça plástica com a mesma dimensão da caixa, certo? E passamos a calcular tudo como laje, ok? Então, no local que o cabo vai estar concentrado, nós trocamos a caixa tem 10 de altura ou 15 de altura, e bota 10 mais 10 ou 15 mais 10. No momento que você vai concentrar o cabo, o que é que eu tenho? Eu pego essa região e boto a peça plana. E também em volta dos pilares, né, para criar os capitéis, certo? E onde não precisa, eu boto a caixa, tá certo? Com isso aí, o que seria viga, não é viga, é uma laje, então só tem uma tela passando direto. E como o entereixo é menor do que 65, nós não usamos a tela na mesa, certo? Você tem ideia, uma tela hoje chega a gastar até quase 2 kg por metro quadrado. Se você verificar, uma tela hoje está R$5, com mão de obra 6. Então, só 1 metro quadrado de uma tela dá R$12. Ora, R$12, o metro cúbico de concreto é em torno de R$300. Dá para você comprar 4 centímetros de concreto, certo? Então, é uma estrutura rápida. Você não tem estribo, né? Só uma tela, nós estamos fabricando as telas, certo? E a cordoalha já vai toda marcada, né? Rapidamente você monta a cordoalha. Esse aí é um sistema, né, que hoje nós temos obra. São Paulo usando esse sistema. Em Campinas, temos Rio de Janeiro, tem em Recife, João Pessoa, Campina Grande, o Ceará, Teresina, o Maranhão, e vamos começar em Belém. Então, hoje, usando esse sistema, nós temos aproximadamente 40 obras. E se você comparar com a laje maciça, foi o que nós fizemos. Nós conseguimos a eficiência da mão de obra que o americano tem, concorda? E conseguimos a eficiência da laje nervurada. Então, eu sempre digo o seguinte, a laje Pave Plus é uma laje maciça aliviada. Eu estou tirando concreto. Na região, por exemplo, da laje, eu estou economizando 30% de concreto. Então, eu consigo economizar o concreto em relação à laje maciça, consigo economizar a armadura frouxa, porque eu tenho menos concreto, e consigo economizar a proteção. Tá certo? Então, um sistema, assim, eu digo assim, é uma coisa simples, né? Então, mas por quê? Nós estamos sempre fazendo o máximo para que você tenha a redução de mão de obra. Muito interessante. Fica aí um sistema bem simples, eficiente, né? E com a mão de obra bem baixa, né? Então, realmente. É interessante agora, tem uma consultora, né, que fez o Pave Plus, e as obras dele já estava calculada, ele mandou refazer os cálculos, né? Aqui em Fortaleza já tem vários, né? Então, quem está fazendo o Pave Plus não quer voltar mais para falar dele. Quando o pessoal vê que é bom o negócio, não volta mais não, né? E assim, quais são as perspectivas que você vê para o mercado de proteção no futuro, né? Para o mercado para o futuro? Eu acredito, né? Nós aqui sempre cada vez surgem mais obras protendidas, né? Eu acredito que não tem mais volta, certo? Não tem mais volta. Depois que você chega, nós começamos no Ceará, João Pessoa hoje é cheio de obra protendida, Maceió, Recife, se você for
no Maranhão, como aqui no Ceará, né, esses estados, né, estamos mais próximos, né, então nós conseguimos difundir maior, se você for em Vitória, é tudo protendido, né, você não vê mais obra lá praticamente com concreto armado. Então, acredito que não tem, você economiza dinheiro, certo? E principalmente, né, é a dificuldade que você vai ter daqui para frente em mão de obra, certo? E é a única maneira hoje, por exemplo, você jamais vai conseguir industrializar uma obra cheia de viga. Não vai, concorda? Não vai. Então, só em você simplificar a forma, que hoje representa mais de 50%, eu acho que é inquestionável, tá entendendo? Agora é mais questão de cultura, né? Quer dizer, mas logo tem a cultura, mas tem o bolso, né? Então, quando o cara começar a observar que realmente é mais barato, ele não vai deixar de economizar, né? Não vai deixar de fazer esse tipo de estrutura. Sem dúvida. Caracas, estamos chegando aqui perto dos 40 minutos. Eu queria fazer uma última pergunta para você sobre, assim, qual é o recado que você dá para quem quer ingressar nessa área de proteção? Eu acho que é uma excelente opção, né? Agora, como dizer, você tem de inovar, fazer diferente, certo? Acredito, como nós estamos lançando agora, né, o sistema todo automatizado de conferência, né, as armaduras, né? Então, eu acredito que o Brasil, por exemplo, o Nordeste, praticamente grande parte das obras são protendidas. O Norte, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não tem errada, né? O interessante voltando aí à questão da conferência, o interessante é que você pode fazer isso pelo celular, pelo smartphone, e hoje quase todo mundo aí tem um smartphone, né? Então fica muito fácil para você fazer essa conferência. Nós estamos transformando exatamente para o celular, porque hoje todo o operário ele tem, né? E nós estamos também criando uma ferramenta para auxiliar na montagem, certo? A ferramenta é o seguinte, na hora que ele for montar, em vez de ele se baixar para ver o número, ele vai só jogar o celular lá, e então no celular já vai sair a altura, certo? Vai sair a viga e a quantidade de cabos, certo? É uma ferramenta para auxiliar na montagem. Então, a pessoa que estiver montando, você nem ele está olhando lá, vê quando botou o celular, na mesma hora já vai sair a altura ali, aí já confere se a quantidade de cabos está correta, tá entendendo? Essa parceria com a ArcelorMittal, depois que tiver uma armadura totalmente padronizada, não tem mais o que fazer. Assim, só complementando, nós estamos, há uns 20 dias atrás, nós tivemos uma ideia do seguinte, a armadura, como é que nós estamos querendo fazer? Eu consegui com a Arcelor um arame 18 com um diâmetro um pouco maior do que o arame 18, e ele tem um baixo teor carbônico. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós fizemos algumas experiências, certo? Vamos supor que tu tenha 2 ferros de 10 a cada meio da laje, certo? O que é que nós estamos fazendo? Soldando um arame 18 nessa armadura, de acordo com o espaçamento dele, tá certo? Aí você, exemplo, vamos supor que a laje tenha 7 metros, aí você tem 4 arames soldados a cada 61 nas 2 armaduras. Aí nós colocamos como é que diria, um tubo de 40 milímetros e enrolamos a armadura nele. Quando você chega lá, você só faz desenrolar, né? Ele vem bem compacto, enrolado, né, num tubo de 40 milímetros, certo? E outra coisa, quando você manda a tela, numa dimensão, o máximo que ela tem é 2,45 m, então você tem muito traspasse. Então, no caso, o que é que nós iríamos mandar? Mandaria 2 tubos, um armava nesse sentido e esse no outro, tá entendendo? Então, só o que você ganha de traspasse, o arame sai, é desprezível o arame, certo? E outra coisa, de espaço, na hora que você vai transformar a tela
e mandar essa armadura em rolo, certo? Ela só ocupa 30% do espaço da tela. E a nossa ideia também é os pilares. Por exemplo, eu tenho 20 pilares a cada espaçamento de 20. Então, o pilar também já vai todo soldado. Então, você vai receber a armadura do pilar no rolo. Tá certo? E não chega lá, você abre e bota o estribo. E então você vai ter a logística, né? De em vez de você pegar uma tela, você recebe toda a sua armadura em rolo e está amarrado com arame 18 que foi soldado, né, nessa armadura. Tá vendo? É muito bom mesmo. Oh, você já teve ideia no banheiro, teve ideia olhando o ovo, essa ideia aí foi onde? Rapaz, essa ideia estava lá no mato, lá, né? Eu digo, rapaz, se conseguisse, eu liguei o pessoal da Celó, rapaz, vocês têm um arame, um pouco, né? Aí eles mandaram umas 3 amostras, nós fizemos, fica assim, fica bem fácil de você, né? Sem dúvida. Usar as para obra. Sem dúvida, fica muito bom. Caracas, eu gostaria de agradecer aí a sua presença, viu? E você aí apresentar para a gente todas essas ideias, essas soluções aí, maravilhosas a nível de processo de economia, eficiência, né? Tá? Então, agradeço. Você gostaria de dizer mais algumas palavras e a gente se despede aqui do pessoal. Agradeço a todos aí que estiveram presentes também. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, nós estamos às ordens, quem quiser vir aqui, eu estou às ordens, certo? E gostaria, eu estava vendo aí o pessoal que está aí, né? Mandar um abraço para o Elton, né? Para o Paulo Portela, para o Acris, o Michel, né? O Luiz vindo, né? Algum pessoal, a Hilda da Beton, né? Eu vi também aqui o Homero da Celó também está presente, né? Mas eu digo o seguinte, nós temos de inovar, né? Como eu digo, o agronegócio está lá na frente, mas por quê? O agronegócio está lá na frente porque mudou os processos e é do Brasil, né? Então nós temos uma alta produtividade do agronegócio no Brasil, é o maior do mundo, por que não tem nas outras coisas? Você tem ideia, eu estava um mês atrás, a construção civil só ganhou em termos de produtividade, só ganhou da agricultura familiar, mas tangenciando a agricultura familiar, né? Então nós temos de mudar isso. O meu muito obrigado, Daniel, por essa oportunidade aí, tá bom? E aqui estamos sempre nos olhos.